Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis, bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus que vai gerar aqui e agora uma profunda mudança em sua vida. Nesse momento você vai ouvir a mensagem: um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Você já parou para pensar nisso? Há uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. Os que persistem em andar no caminho errado cruzam essa linha invisível. Chega um dia em que Deus diz: basta. Eu fico imaginando. Há um caminho especial que conduz ao inferno. É necessário permanecer por tempo suficiente em seu próprio caminho. O rei Nabucodonosor precisou ficar louco para ser convertido. Foi salvo porque se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso. Mas Belsazar apenas não observou isso, apesar de tantos exemplos e advertências. Continuou no caminho da desobediência e morreu sem chance de arrependimento. Eu fico pensando, Deus oferece ao homem muitas oportunidades para arrepender-se. Convida-o insistentemente a se voltar para ele e o persuade. Mas se o homem continua no pecado, ele cruza a linha invisível, então perece inapelavelmente. Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Eu fico imaginando um homem que desperdiçou todas as suas oportunidades. Daniel, capítulo 5, versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, mas as desprezou. Belsazar era
da família real. Seu pai ou avô, Nabucodonosor, foi convertido a Deus. Belsazar presenciou todos os acontecimentos relatados no capítulo 1 a 4 do livro de Daniel. Belsazar devia ter a idade de Daniel. Ele viu o testemunho de Daniel e de seus amigos. Belsazar viu como Deus libertou os amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente. Belsazar viu como Nabucodonosor foi arrancado do trono para tornar-se um animal, até que o seu coração foi humilhado e convertido a Deus. Eu fico pensando, Belsazar foi um homem que viu Deus tratando de modo especial com alguém próximo a ele. Belsazar sabia o que era conversão. O verdadeiro Deus foi louvado e adorado no palácio que agora ele ocupa como rei. Belsazar conviveu com testemunho fiel a respeito de Deus, mas tapou os ouvidos, fechou os olhos, endureceu seu coração. Deus deu um ano para Nabucodonosor arrepender-se, mas a Belsazar cruzou a linha da ira de Deus naquela mesma noite e pereceu. Viver no pecado é loucura. O escritor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Eu fico pensando, um homem que desprezou o conhecimento de Deus, nem lhe deu glória a despeito de conhecer a verdade. A impiedade produz perversão. O desprezo do conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta moralmente. Belsazar conhecia a verdade, mas não foi dirigido por ela. Belsazar conhecia a verdade, mas a rejeitou deliberadamente para viver regaladamente em seus pecados. Você já pensou nisso? Um homem que se entregou aos prazeres carnais, à beira do abismo. Daniel, capítulo 5, versículo 1, 2, 4 e 30. Vale a pena ouvir aqui e agora. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado
do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os reis, os seus grandes e as mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Eu fico imaginando aqui e agora. A Babilônia estava sendo tomada e o rei estava festejando. Naquela noite o rei Dário estava desviando o curso do rio Eufrates e marchando pelo leito do rio para entrar na inexpugnável cidade para tomá-la. O império estava caindo e o rei Belsazar estava banqueteando. Aquela era a sua última noite e o rei Belsazar e os convidados estavam embriagando-se. O rei Belsazar dá uma grande festa no dia da sua grande ruína. Belsazar estava fazendo uma festa nababesca no dia mais fatídico da sua vida. Quanto maior a festa, maior a glória do festeiro. Eles querem diversão e prazeres. A maior cidade do mundo estava sendo tomada e o rei e os nobres estavam bebendo e se divertindo. Eles estavam à beira de um abismo e não estavam se apercebendo. Eu fico pensando, muitas pessoas também não se apercebem do risco que correm. Estão à beira da morte, das barras do juízo de Deus e continuam anestesiadas pelos seus pecados. Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. O rei Belsazar lidera os seus nobres a uma festa dissoluta de embriaguez e sensualidade na noite do seu juízo. Outro erro de Belsazar foi o abuso da bebedeira. A bebedeira é um espetáculo indigno que produz consequências desastrosas. Quem bebe está soltando os freios do domínio próprio à beira do abismo. Você já parou nisso? Ouça as consequências: acidentes de trânsito, delitos sexuais, adultérios, assassinatos. Isso muitas vezes tem sua origem no álcool. O rei Belsazar deu uma grande festa. O rei Belsazar gostava de pompa. O rei Belsazar vivia para o prazer.
O rei Belsazar usava o poder apenas para corromper-se e deleitar-se no pecado. Esta era a festa dos excessos, era a festa da embriaguez. Quando as pessoas se entregam à bebedeira, não há bom senso nem equilíbrio. O caminho da embriaguez é o caminho da ruína. A estrada da embriaguez é a estrada da vergonha, da derrota, da morte. Você já parou para pensar nisso? Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. O rei Belsazar promove uma festa de profanação às coisas sagradas. O rei Belsazar, além de se entregar à embriaguez, dá mais um passo em direção da sua ruína. O rei Belsazar manda trazer os vasos do templo de Deus para profaná-los de forma estúpida e infame. Profanar as coisas de Deus é um grave pecado. Usar os vasos do templo consagrado para o uso ao Senhor Deus Todo-Poderoso numa bacanal foi uma horrível ofensa à santidade de Deus. O rei Belsazar estava zombando de Deus, escarnecendo das coisas de Deus e insolentemente abusando do povo de Deus. A cena é de desprezo ao Deus do céu, o Deus a respeito de quem Belsazar ouvia desde a meninice e de rejeição ao testemunho que recebera. O rei Belsazar coloca os vasos do templo da casa do Senhor Deus Todo-Poderoso nas mãos dos seus convidados e lidera a orgia. Escarnecem do sagrado e exultam o profano. O rei Belsazar promove uma festa idolátrica ao darem louvor aos deuses fabricados por mãos humanas. Além de profanar as coisas de Deus, o rei Belsazar ainda usa os vasos do templo da casa do Senhor Deus Todo-Poderoso para louvar suas divindades. A idolatria é um pecado ofensivo a Deus. A idolatria é uma expressão de profunda cegueira espiritual. A idolatria provoca a ira de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Eu fico pensando, um homem que foi solenemente perturbado pelo dedo de Deus. Daniel, capítulo 5, versículo 5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão
que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um ao outro. E ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A Santa Bíblia, a palavra de Deus diz, e eu acredito: Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação, enquanto eles celebram aos seus deuses bebendo vinho nos vasos do templo do Senhor Deus Todo-Poderoso. No mesmo instante, aparecem uns dedos escrevendo na parede. O ruído dos copos e das taças cessou. A conversa emudeceu. As mãos ficaram imóveis. Em poucos segundos, todo o ambiente estava transformado. A alegria acaba. A festa termina. O desprezo toma conta de todos. O rei Belsazar empalidece. Seus joelhos batem um no outro. Eu fico pensando, a alegria do pecador dura pouco. Num piscar de olhos, tudo terminou para o monarca arrogante. Deus anotou todos os seus pensamentos, palavras e obras. Agora encontra-o e apresenta-lhe a conta. Você já pensou nisso? Seja uns dedos escrevendo silenciosamente umas poucas palavras causaram tão grande pavor. Como então se sentirão os pecadores quando virem o Senhor em toda a plenitude da sua glória e ouvirem a voz proferida a terrível sentença: apartai-vos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus confunde os sábios do mundo com seus mistérios. O rei Belsazar busca uma explicação para a misteriosa aparição nos sábios da Babilônia, mas eles são impotentes. Eles não podem discernir as coisas espirituais. A sabedoria humana não pode ajudar
um homem aflito em rebelião contra Deus. Deus confronta os pecadores através de servos fiéis. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 5, versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei o pôs por Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel. Ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Eu fico pensando. Daniel é um homem diferente. Tem luz, inteligência, sabedoria e espírito excelente. Beltesazar não o quis ouvir durante os dias da sua vida. Agora precisa ouvi-la na hora da sua morte. Daniel é um homem insubornável. Não faz a obra de Deus por dinheiro. Não vende seu ministério. Daniel não busca favores dos poderosos deste mundo. Rejeita os presentes do rei e não procurava recompensas ou favores. Um homem maravilhoso. Você está ouvindo
O homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Ouça, um homem que foi fortemente confrontado pelo dedo de Deus. A Bíblia diz em Daniel 5, 18 a 23. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, passou dele a sua glória. Ele foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui rei sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Você já parou para pensar nisso? O rei Belsazar deixou de reconhecer que Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Foi Deus quem deu reino, grandeza e poder a Nabucodonosor. A grandeza da Babilônia não era conquista dos seus reis, mas dádiva de Deus. Nabucodonosor demorou muitos anos para entender isso, mas seu filho ainda não está reconhecendo, e por isso é confrontado. O rei Belsazar deixou de se humilhar diante de Deus, a despeito de exemplo tão forte dentro de sua própria casa. Quanto mais luxo você tem, mais responsável é. O rei Belsazar viu o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, indo comer capim com os bois, porque endureceu sua cerviz. A despeito de tantos exemplos, o rei Belsazar ainda mantém seu orgulho, soberba e incredulidade. Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. O rei Belsazar está tão cego
que ainda não consegue enxergar sua ruína. O rei Belsazar faz promessas aos sábios da Babilônia e a Daniel que não pode cumprir. O rei Belsazar ainda pensava que podia honrar aqueles que prestassem favores e nem sabia que naquela mesma noite o seu império estaria nas mãos de outro rei. Belsazar foi condenado por seu orgulho. Aquele que não adora a Deus, adora a si mesmo e outros deuses. O rei Belsazar fez um mau uso do conhecimento que recebera. O conhecimento das coisas de Deus nos torna responsáveis. Você já parou para pensar nisso? O rei Belsazar pereceu não por falta de luz, mas por cegueira deliberada. O rei Belsazar morreu não por ignorância, mas por rebeldia. O rei Belsazar afrontou a Deus em cujas mãos estava a sua vida. O rei Belsazar profanou os vasos do templo do Senhor. O rei Belsazar deu louvores aos deuses de ouro e de prata e não exaltou ao Deus Todo-Poderoso em cujas mãos estava a vida dele. A idolatria é uma afronta a Deus, é levantar-se contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu fico pensando, um homem que foi condenado no tribunal de Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 5, um homem que foi condenado no tribunal de Deus. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 a 31. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Eu fico pensando, Deus contou o seu reino e deu cabo dele, o reino de Belsazar. Mene, no meio da orgia altiva e desregrada, move-se uma silhueta escura. São dedos que escrevem 4 palavras que confrontam todos os festeiros. 4 palavras que põem abaixo um rei e o seu reino. A parede real parece a lápide de um túmulo.
e todos viram o epitáfio sendo gravado nela: Mene, Mene, Tekel Parsin. Mene, Mene trata de uma repetição de ênfase. Os dias do rei Belsazar estavam contados. Deus decidiu trazer o fim do reino de Belsazar. O império do seu governo havia terminado. Durante todos aqueles anos, Deus deu oportunidades ao rei Belsazar, mas ele recusou. Agora Deus diz: basta. Deus o pesou na balança e achou em falta. Tekel. Deus pesou cada ato da vida do rei Belsazar. O rei Belsazar tomou nota das oportunidades que ele rejeitara desde a sua juventude. Anotou todos os convites que ele desprezava. Deus escreveu então na parede o seu epitáfio, seus pecados ocultos e conhecidos, suas desordens e bebedeiras, sua rejeição às coisas santas e resistência às coisas espirituais foram todos pesados na balança de Deus. Deus pesou o seu orgulho e sua soberba. Deus pesou tudo na balança. Ponderou sua vida do princípio ao fim e o achou em falta. Eu fico pensando, uma vez que Deus não julga imediatamente, os ímpios concluem que não o fará de modo algum. Porém, ele, Deus, pesa em sua balança toda zombaria e afronta. Nada é esquecido. Deus registra todos os convites para vir a Cristo Jesus que foram rejeitados. Deus anota cada desprezo a sua ordem de arrependimento. Deus tem cada ação do homem gravada no céu. Deus registra tudo, 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 tudo. Deus dividiu o reino de Belsazar e o destruiu. Parsin, Pérez. Pérez quer dizer dividido. O seu reino seria dividido e destruído. Isso aconteceu pelo poder dos medos e dos persas. O mesmo Deus que deu ao rei Nabucodonosor agora dá o reino aos medos e persas. E não foi somente aquele reino que Belsazar perdeu. Ele também perdeu o reino de Deus. O rei atravessou a linha divisória da paciência de Deus. Tudo que agora o espera é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Hebreus capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz: e eu acredito. Você está ouvindo um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Naquela mesma noite, enquanto o rei Belsazar e seus convidados promoviam o carnaval da morte, o rei Dário desviou o curso do rio Eufrates e o transpôs. Assim invadiram a inexpugnável cidade, mataram o rei Belsazar e tomaram a Babilônia. Xenofonte e Heródoto narram a queda da Babilônia assim: Dario desviou o Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam uma festa aos seus deuses. O rei Belsazar não aproveitou a sua última oportunidade.
No momento em que Deus fez a sua chamada final, ele, o rei Belsazar, estava bêbado. Ai dos que deixam passar as oportunidades do céu, as oportunidades de Deus em Cristo Jesus. Naquela mesma noite morreu Belsazar e chegou ao fim um reino que 70 anos havia dominado a maior parte do mundo conhecido. A Bíblia diz em Lucas 12:30, louco, louco, nesta noite pedirão a tua alma. A Bíblia diz em Isaías 55, 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. A Bíblia diz, e eu acredito, como você se sente neste momento? Você sente que está preparado para encontrar com Deus? Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo? Você aqui agora pode entregar a sua alma para Cristo Jesus, salvar a sua alma e lhe dar a certeza da vida eterna. Que tal você aqui agora, neste momento, fazer isso? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida.